Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra para que o Senhor fale conosco esta manhã, Senhor. Precisamos de saber o que o Senhor quer com nossas vidas. Precisamos do direcionamento a qual o Senhor quer que nós viemos nos direcionar. Precisamos de instruções, Senhor. Que Teu Espírito possa assim nos instruir para vivermos segundo o Senhor Jesus Cristo. Senhor, esteja conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos e entre vós, e muitos já dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando chegar. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre gosto de bater nesses versículos na Santa Ceia, porque nós temos que nos moldar à vontade de Deus. Nós devemos ser formados de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos aqui colocar coisas da nossa mente, do nosso coração. Não. Nós devemos estar sempre no direcionamento que o Senhor quer que nós viemos andar. Então nós sabemos que a ceia do Senhor é algo que Deus entregou à sua igreja. Através da revelação ao qual o apóstolo Paulo ali teve, ele trouxe aos irmãos de Corinto as instruções, como deveria ser, como os irmãos deveriam se comportar. Então, houve instruções para que o povo de Deus andasse, irmãos. Nós não andamos à toa, direcionado por cabeça de homens, de denominações. Não, irmãos, nós andamos no direcionamento de Deus, a qual está na sua palavra. E aquele que tem fidelidade com Deus, ele ensina o que é a verdade. Ele conduz o rebanho na verdade. Ele não vai mentir, ele não vai enganar, porque a verdade foi revelada a ele. Então, se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos. Você aí mesmo sentado, nesse momento, você está fazendo a vontade de Deus, porque você está dando os seus ouvidos à palavra dele. Isto é fazer a vontade do Senhor. Qual é a maior vontade de Deus para a humanidade? Que todos conheçam Jesus Cristo e creiam nele. Essa é a vontade de Deus. A prioridade para o pecador é essa. E Deus quer que ele conheça Jesus Cristo e creia. E como nós vamos conhecer Jesus Cristo? Através da sua palavra. E como nós vamos ter fé nele? Pelo ouvir da palavra. Então, qualquer lugar que não tiver o centro da palavra de Deus está perdido. Pois esse povo não vai conhecer a verdade.
Esse povo não vai ter um encontro com Jesus Cristo. Esse povo não vai ter fé. Então é necessário ser exposto à palavra de Deus, para que isso possa nos confrontar, né? A nossa carne, o nosso desejo. A palavra de Deus vem para nos confrontar, para nos quebrar, para ser formados um novo homem, uma nova mulher, agora moldados com a palavra de Deus. Então eu gosto sempre da seta, sempre batendo esses versículos, para isso ficar cravado em nossa mente, para a gente não ser irreverente, a gente não tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. O que nós estamos vendo nesse mundo aí? Ninguém está nem aí para Deus, irmãos. Muitas igrejas já são sinagogas de Satanás, irmãos. Por quê? Não dá o crédito às coisas do céu. Não prioriza as coisas do céu. O Espírito de Deus não está mais nesses lugares, irmãos. O que opera ali é um espírito de engano, que engana as pessoas, irmãos. Lembra de Acabe? Acabe iria de frente contra um rei. E ali ele reúne os seus sacerdotes ali, 400, foi 450. E ali todos começaram a falar a mesma coisa. Vai rei, que você vai ganhar. A vitória já é sua. Vá, pode ir. Aqui, ó, nós fizemos até um troféu aqui, ó, para comemorar a sua vitória. Mas ali, naquele meio, havia um só que falava a verdade. Micaías. O Micaías chegou e só: se tu for, tu não volta vivo. Mas ele deu ouvido aos 450 profetas que falavam: vai, a vitória é sua. Mas este homem foi à guerra e não voltou mais com vida. Mas houve um que falou a verdade. E você for lendo ali, você vai ver que antes disso houve uma reunião no céu, diante de Todo-Poderoso, diante de Deus. E ali os espíritos se encontram ali. E Deus diz: ó, quem vai induzir Acabe? Quem é que vai lá induzir Acabe? E um se levanta e diz: ó, eu, Senhor, eu vou. E o que você vai fazer? Colocarei mentira na boca dos profetas deles. Imagine, o Espírito diz: ó, colocarei mentira. Mas mesmo Deus permitindo que aquele espírito de engano fosse profetizar para Acabe, Deus também exerceu a misericórdia, porque havia um homem de Deus ali naquele lugar. Micaías, ó, se tu for, tu não volta. Mesmo momento que o ruim estava se levantando na vida de Acabe, Deus estava exercendo misericórdia também. Na mesma hora, Deus disse, botou a verdade na boca de Micaías: ó, se tu for, tu não volta. Mas, irmãos, hoje em dia está complicado, irmãos, porque nem todo mundo quer dar ouvido à verdade, irmãos. As pessoas querem pular, rodar, mexer, tome profecia, tome revelação. Você vai ganhar um carro, estou ouvindo a roda chegando. E aí, as pessoas estão vidradas nisso, enlouquecidas nessas coisas. E como a cabeça está nessas coisas, eles deixam a verdade de lado, irmãos. A verdade vai, ó, se apagando, sumindo, até chegar um momento, ó, acabou tudo. Mas, irmãos, nós devemos glorificar o Senhor, que mesmo nesse tempo de trevas a qual nós estamos vivendo, há homens de Deus, há mulheres de Deus que profetizam a verdade, falam da verdade. São poucos, mas ainda tem, irmãos. Ainda tem um homem de Deus, mulher de Deus comprometido com Deus, irmãos, querendo as coisas do céu, ó, deixando tudo aqui na terra de lado para olhar para o céu. Como a palavra diz, ó, guardando tesouros no céu. Porque lá naquele lugar, ó, a traça, a ferrugem não consome, nem os ladrões minam e roubam. Esse é o verdadeiro tesouro no céu. Então, irmãos, nós
que conhecemos a verdade, nós devemos continuar na verdade. Amém. Porque não se engane, porque muitos virão para nos arrancar da verdade. Muitos virão com falsas profecias, muitos virão com revelações, muitos virão com promessas, e é algo que nós devemos ficar atentos, irmãos. Porque o que o apóstolo Pedro nos diz? Ó, o diabo, o vosso adversário, está como um leão, ó, rodeando, esperando só uma brecha para ele invadir. E quando ele invade, irmãos, acaba com tudo, irmãos. Destrói tudo. Você pode ser o crente mais forte que for. O diabo entrar, acabou, irmãos. Ele começa a lhe dar uma frieza espiritual. Você para de orar, você para de se consagrar, você para de ler a palavra. E com isso aí, irmão, a consequência é queda. É só a gente ver quantos homens de Deus já caíram. Quantos homens de repente, caiu? Oxê, aquele homem caiu. Então, irmão, se nós não tivermos uma constância, vigilância, se nós não estivermos constante, atentos à palavra de Deus, vamos ser alvos fáceis. O diabo vai derrubar rapidinho. Ontem eu estava ali com os irmãos ali na rua. De repente veio um homem do outro lado da rua, veio assim, daqui a pouco olhou para a gente, veio na direção da gente, parou e ficou assim, ó, olhando para a gente com um guarda-chuva na mão. Eu já fiquei logo esperto, intercedendo, não sei o que era aquilo ali, intercedendo, ele olhou, teso. Daqui a pouco virou, foi embora. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe, irmãos. As pessoas do mundo são instrumentos do diabo, irmão. Qualquer momento, irmãos. Qualquer momento. O que nos cabe é estar em constante vigilância, irmãos. Vigiando, atento, para que não venhamos cair em tentação, irmãos. Tem o ataque de fora e também tem o ataque daqui de dentro, irmãos. Nós mesmos, nossos desejos, nossas paixões, que não voltem mais a ser a prioridade da nossa vida. Que a nossa vida possa ser o Senhor Jesus Cristo. Então, para que isso aconteça, esse fortalecimento, essa força que o crente tem, para que isso aconteça, irmãos, nós devemos estar baseados na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, é poder. É poder de Deus. Se você não tiver com essas palavras afiadas, quando você precisar, irmãos, ó, a espada não vai cortar, não. A espada tem que estar afiada, irmãos. Ó, esperando o momento da batalha. Se você cochilar, já foi. Acabou. Então, irmãos, aqui, para que nós venhamos ter o entendimento do que é a ceia do Senhor, para que também a gente possa ter, irmãos, ó, um carinho, possa ter vamos dizer, um olhar para a ceia do Senhor, um olhar de reverência, um olhar de obediência, para que a gente não venha só pensar, cara, a gente vai comer só um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, que nada, como muitos pensam aí. Esta ceia é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo ordenou. Então, nós devemos ter reverência à ordem do Senhor. Um é o casamento, o 2 é a ceia do Senhor. Duas coisas que hoje em dia está perdendo valor, irmãos. O casamento está aí banalizado. Você casa hoje, amanhã você casa com outro, depois casa com outro. Está banalizado. Nós devemos abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Devemos cultivar a união a qual Deus nos deu. Cultivar. Eu sei que não é fácil, porque são dois pensamentos que agora tem que andar junto. Haja o que houver, essas duas cabeças têm que estar juntas. Vai ter intrigas, vai ter discordâncias, mas no final tem que dar um só pensamento. Glória a Deus. Esse é o casamento verdadeiro. Que eu não penso só em mim,
Ou a minha esposa também não pensa só na minha esposa, mas os nossos pensamentos é um só. Pois agora é uma carne só. E esta intenção do casamento está cada dia mais sendo banalizada, irmãos. As pessoas não estão tendo mais crédito ao casamento. A ceia do Senhor, mesma coisa. Muitos fazem aí como festa, uma alegria. E não tem o discernimento para entender o que é que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos aqui lembrando do nosso Senhor que morreu na cruz. Que a carne dele foi rasgada, o sangue derramado. Ele sofreu muito, um sofrimento que nenhum de nós iríamos aguentar. Iríamos correr na hora. Quem ia ficar? Mas o Senhor perseverou, porque ele sabia que tinha muitos ali que iria olhar para ele. Ele sabia que ele era o caminho. E não existia outro caminho, irmãos. Não tinha outra possibilidade. Esse foi o plano de Deus, entregar o seu filho para que pecadores viessem, retornassem para Deus. Esse foi o plano dele. Ele entregou uma parte dele, né? O filho. Ele permitiu que o filho morresse naquela cruz, passasse por todo o sofrimento, porque o filho é o caminho, porque o filho é a verdade, porque o filho é a vida. E o próprio Senhor diz assim: tu tem intenção de conhecer Deus, é eu que levo. É Jesus que leva. Não tem outro caminho, irmão. A religião não pode fazer isso, não, irmãos. Nós estamos aqui reunidos porque o Senhor tocou em nosso coração e nos transformou. E hoje nós somos uma igreja espiritual. O que é a igreja? É a união dos santos, aqueles que foram transformados, irmãos. Aqueles que tiveram a mente transformada e agora se agrada estar ali junto com o seu irmão. Se agrada estar ali ouvindo a palavra. Se fortalece junto com os irmãos, na comunhão. Esta é a igreja, irmãos. A igreja não é um prédio, não é uma placa, não é um documento, não. A igreja é a reunião daquele que teve a mente mudada. Eu agora amo meu irmão, eu agora tenho prazer de estar com meu irmão. Eu tenho prazer de estar naquele lugar que eu me alegro tanto. Eu canto um louvor que aquilo enche meu coração. Esta é a igreja. É amor. É amor, irmãos. Se não tiver amor, irmãos, não tem igreja. Então o apóstolo Paulo aqui vem nos edificar com a sua palavra aqui, ó, a origem da ceia do Senhor. Da onde origina a ceia do Senhor? Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, Paulo diz de onde veio. Porque eu recebi do Senhor. Então tudo que Paulo estava ensinando ali, ele recebeu do Senhor. E passou para a igreja. O que também vos entreguei. O que também vos entreguei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, irmãos. Então, nesse momento que nós estamos aqui, estamos lembrando do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos lembrando dele. Este ato que nós fazemos uma vez no mês, para ter a lembrança, recordar do que Jesus Cristo fez. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este cálice que nós vamos tomar, irmãos, ó, é o testamento no sangue de Cristo. É por este sangue que você entra no céu, irmãos. É só este sangue de Cristo que pode te lavar. Não há outra possibilidade, irmãos. Você se prostrar diante de uma imagem, isso não te leva no céu. Você oferecer alguma coisa ali a uma entidade, isso não te leva para o céu. Você subir ali as escadarias de tal igreja de joelho, isso não leva para o céu, irmãos. O que nos garante a vida eterna é o sangue de Cristo, a qual nos lavou, nos purificou, nos fez ser homens e mulheres renovados, com a esperança viva para a glória de Deus. E o Senhor diz: ó, quando tu tomar este cálice, é o Novo Testamento. Ó, eu estou te dando um testamento agora.
Ó, você não vai ser herdeiro de uma casa, de um terreno, a qual você pega aquele documento e diz, ó, a casa é minha, aqui, ó, o documento aqui, ó, assinado, o fórum já bateu o carimbo, é minha aqui, ó. Você não está fazendo isso não, irmão. Quando você toma esse cálice, irmãos, o Senhor abre os céus para você. O céu está aberto para você, porque o testamento a qual carimba a sua entrada nos céus é o sangue do Senhor, irmão. Que está sobre você. Este sangue é o acesso para os céus. Então, quando nós levantarmos o cálice, nós vamos lembrar do Senhor, fazer todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o meu Senhor me fez herdeiro dos céus. Eu sou herdeiro dos céus. Porque este sangue, a qual é simbolizado com suco de uva, me garante entrar nos céus. Então, a ceia do Senhor, a gente vai lembrar de algo muito importante, irmãos. Muito importante. Que é que é o Senhor que nos deu este momento para nós viemos recordar dele, do que ele fez em nossa vida. Meu Deus. E também neste momento, irmãos, nós recordamos há um momento de edificação para a igreja. A igreja toda é edificada. Glória a Deus. Os irmãos que entendem o que é a ceia, os irmãos são edificados. Porque ao fato de eu pegar o cálice ali, eu vou proclamar algo, eu vou falar algo, eu vou mostrar algo, eu estou induzindo a algo. O apóstolo Paulo diz, ó, o anúncio da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ó, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás. Irmãos, no momento que você se levanta com os itens da ceia, você está proclamando algo. Jesus morreu por mim. Ele deu a vida dele por mim. Nós proclamamos isso, irmãos. E toda igreja, quando entende isso, é edificada. É edificada numa rocha inabalável, irmão. Uma rocha que não se abala. Você está em cima de uma rocha que não se abala. Não pode se abalar. Não tem quem possa abalar esta rocha. Então, neste momento, irmãos, que nós proclamamos, levantamos, proclamamos, nós anunciamos o Senhor. Glória a Deus. Nós proclamamos o Senhor Jesus Cristo. E este ato é para ser feito, ó, até que Ele venha. Até que o Senhor venha, nós iremos proclamar o Senhor. Nós iremos anunciar o Senhor. Mas chegará um tempo, irmãos, que nós não vamos precisar fazer mais isso. Porque vamos estar com o nosso Senhor, ceando com Ele. E aí nós não vamos mais precisar proclamar. Porque aquilo que nós proclamamos é real diante de nós. Nós vamos estar face a face com Ele, ceando junto com Ele. Anjos, arcanjos, serafins, o próprio Deus estará naquele lugar. Todos os salvos de todas as gerações estará junto, ceando com o Senhor. Então, nesse momento, nós não precisamos mais proclamar, porque aquilo já é real diante de nós. Então, enquanto não chega esse tempo, irmãos, nós devemos se edificar a cada dia. A cada ceia devemos se edificar. A cada ceia sabermos a intenção da ceia. Ó, se fortalecer ao fato de estar aqui juntos, Senhor, na ceia do Senhor. E ter a edificação para estarmos andando neste mundo de trevas, irmãos. Estarmos andando neste mundo de trevas. Se você não tiver edificação, irmãos, é complicado. Você vai cair, irmãos. Se você não estiver firme no Senhor, você vai cair. Porque o que se levanta aí, irmãos, é coisa grande, é coisa que nós não temos nem imaginação do que é, irmãos. Você sabe o que as trevas, você sabe o ódio que as trevas têm contra a igreja do Senhor, contra os santos, você sabe? Se pudesse, nós já estávamos aqui mortos, irmãos. O que nos rodeia aí
Mas já estava morto, porque ele sabe que todos nós somos um fogozinho, ó. E este fogozinho pode chegar diante de lenhas secas, ao fato de encostar, pega fogo em tudo. Ele sabe que nós podemos levar almas a Cristo. Então ele tem que barrar o nosso acesso. Então, se ele pudesse nos matar, já estávamos mortos. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. É Cristo que anda diante de nós. Ele disse que ele dá ordem aos seus anjos para segurar em nossa mão, para que nós não tropeçamos em nossos pés em pedras. É pelo amor de Deus, irmãos, que estamos aqui. É pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Mas com todo esse amor, com toda essa misericórdia derramada na nossa vida, nós devemos prestar também muita atenção, irmãos. Nossa vida, como é que está? Como é que está andando a sua vida? Como é que você está diante do Senhor? Como é que você está andando diante dessa sociedade podre? Onde você passa, há claridade. Onde você passa, você brilha. Olha, lembrem bem que Jesus fala em Mateus capítulo 5, nós somos a luz do mundo. Onde chegarmos devemos iluminar, irmãos. Não temos mais que chegar num lugar, ficar mais escuro, não, irmãos. Aonde a gente chegar, tem que haver luz. A luz que está em você, que é o Espírito Santo, ó, tem que brilhar. Para que nós venhamos continuar a brilhar, irmãos, devemos, nos colocar em nosso lugar. Porque o apóstolo Paulo diz também, irmãos, que a ceia do Senhor serve para destruir, serve para eliminar. Então nós devemos abrir nossos olhos. O que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34? Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Devemos abrir os nossos olhos, irmãos. Devemos estar com a vida no altar. Devemos ter uma vida limpa, clara. Devemos, irmão, amar o nosso irmão. Sabemos, irmãos, que cada um tem um pensamento. É difícil bater tudo certinho, porque cada um pensa de uma forma. Então, se houver amor, cabeças diferentes vão dar certo, irmãos. Se houver paixão, amor no meio da igreja, todos aqueles que pensam diferente vão concordar, vão andar junto. Então é necessário, irmãos, para que nós venhamos não ser destruídos, é necessário entendermos que devemos amar o nosso irmão. Devemos se compadecer com o nosso irmão. No momento da dificuldade, você tem que estar com a sua mão estendida, vem, irmão, te ajuda. No momento de dar um conselho, ter a língua afiada para falar da palavra de Deus, para aconselhar. Então tudo isso, irmãos, nos leva a estar de pé. E essa destruição que a ceia pode trazer, não vai nos chegar diante de nós. Como o Salmo diz, não vai chegar em sua tenda. Não chegará. Aí o apóstolo Paulo diz, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se você olha para si, se você procura ter a sua vida clara, se você se preocupa em como você está andando na presença do Senhor, você vai estar se examinando, irmãos, todos os dias. As atitudes que eu estou tomando é correta? As minhas decisões é correta? Está glorificando o Senhor? Eu estou me analisando. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Então, quando eu persigo, eu fico ali, no meu erro, consistindo no meu erro, eu não estou entendendo no corpo do Senhor, irmãos. Eu não estou discernindo o corpo do Senhor. É necessário que o servo de Deus, a serva de Deus, tenha uma constante análise de sua vida, olhando para dentro de você,
Como é que eu estou? Eu estou amando meu irmão. Meu irmão, como está doente, eu vou lá ver meu irmão. Como é que eu estou? Isso é importante, irmãos, para que a gente não venha desprezar o corpo de Cristo. Porque aquele que bebe, não, por causa disso, olha a consequência de você não se analisar. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos já dormem. Paulo diz que esta forma de você não querer se analisar, esta maneira de não querer voltar para os trilhos, Paulo diz que tem consequência. Há consequência. E qual é a consequência? Porque por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós. E muitos já dormem. Irmãos, nós devemos entender que devemos estar firmes no Espírito, irmãos. Fortalecidos no Espírito, irmãos. Pois a luta que nós lutamos não é carne e sangue, irmãos. Se você não estiver no Espírito, como você vai combater algo espiritual, irmãos? Não tem como, irmãos. Então devemos, irmãos, estar sempre tendo essa análise, para que a gente não venha cair nesse time de fracos, enfermos, e também aqueles que já dormem. Devemos estar atentos. Olha o que o 31 diz, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Se olharmos para nós, isso aqui está sujo, tira isso, isso aqui não presta, tira isso, nós não seremos julgados, porque nós mesmos nos julgamos, porque nós mesmos olhamos para dentro de nós. Glória a Deus. E eliminamos aquilo que não agrada a Deus. A palavra diz, não seremos julgados. Mas se você persistir no erro, mesmo a verdade vindo aos seus olhos, você persistir naquele erro, olha o que acontece. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Ao fato de você ser negligente em olhar para você mesmo, o Senhor vem te julgar. O Senhor vem te exemplar. Porque o Senhor ainda exerce misericórdia. Lembra que eu falei que os profetas de Acabe profetizavam maldade, mas na mesma hora Micaías profetizava bondade? Porque Deus é misericordioso, irmão. Deus é misericordioso, Ele age com misericórdia. Ele age com bondade. Então aqui, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. O Senhor ainda exerce com amor, com aquele que é duro, a servidura, que não quer conselho, que não quer o conserto do Senhor. E o Senhor ainda age com misericórdia. Traz a vara do chicote para que você não seja condenado com o mundo, porque o mundo já está condenado. E essa condenação do mundo não é para o crente. Não é para o crente. A condenação que o mundo terá, o ímpio, o impiedoso, aquele que rejeita a palavra de Deus, a condenação que já está para ele, o crente não vai entrar nisso. O salvo não vai entrar nisso. É por isso que às vezes Deus desce a vara do chicote, para que você abra os seus olhos, retorne para os trilhos, retorne para o caminho do Senhor. Deus ainda age com misericórdia. Portanto, meus irmãos, quando ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Paulo aqui está exemplando a igreja de Corinto, porque aquela igreja era uma igreja, irmão, que, meu Deus, era divisão, era mentira, era engano, era prostituição, tudo dentro da igreja. Os irmãos botavam o outro irmão na justiça, a justiça dos homens, e Paulo chega, rapaz, não tem homens de Deus no meio de vocês que possam julgar? Vocês vão levar o seu irmão num juiz ímpio, que não adora a Deus? Será que dentro da igreja não tem homens de Deus que podem julgar essas causas? Mas essa igreja era a igreja que andava fora dos trilhos. E nós vemos isso quando Paulo repreende
A repreensão do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22. Olha o que Paulo diz, ó. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para melhor, mas para pior. Aqueles irmãos se ajuntavam para pior, irmãos. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisão entre vós. Havia divisões dentro da igreja, irmãos. Irmãos, nós temos um só Deus, irmãos. Um só Espírito. Nós não podemos aqui andar, eu sou de fulano, eu sou de Bertano. Não, irmãos. A gente é de Deus. Glória a Deus. A gente é do Senhor Jesus Cristo. Só esse pensamento deve operar na igreja. Em parte eu acredito. Porque também é necessário que haja heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem. Ali, apesar de tudo que acontecia ali dentro, tinha homens de Deus ali, que tentavam combater aquilo que se levantava na igreja. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto é para comer a ceia do Senhor. Aqueles irmãos não entendiam o que era a ceia do Senhor. Um se embriagava, um comia demais, outro ficava com fome. Porque ao comer, cada um toma do outro a sua própria ceia. Havia irmãos que não ceavam ali, porque era desprezado. Havia irmãos que se embriagavam e o outro não achava nada. E um tem fome e o outro está embriagado. Olha, isso é dentro da igreja, irmãos. Um ficava com fome, o outro ficava embriagado. Não tem porventura casa para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhai os que têm, os que não têm. O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não os louvo. Então, irmãos, para que essas coisas não venham cair também, ser uma rotina dentro da nossa igreja, para que isso não seja um incentivo para que a gente possa não operar mais com amor dentro da igreja, nós devemos estar na verdade, irmãos. Devemos estar sobre a palavra de Deus, sendo instruídos pela palavra de Deus, para que não venhamos cair em erros, irmãos. Porque nós somos propícios a errar, irmãos. Se o Senhor não tiver conduzindo a sua igreja, a igreja fica de perna pro ar, irmãos. A cabeça de homens, a igreja fica de perna pro ar. Estamos aqui andando, sendo conduzida pelo Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Não pense que eu sou nada não, irmãos. Eu sou como vocês. Sou propício a errar, sou propício a fazer algo, enganar alguma pessoa. Sou propício, porque isso está dentro da minha carne. Mas, glória a Deus, que o Espírito Santo tem misericórdia de nós, que nos conduz debaixo da sua palavra, que incita o crente a estar na palavra. Glória a Deus por isso. Isso é o amor de Deus, irmãos. Devemos olhar para a nossa igreja e ver o amor de Deus. Devemos enxergar isso. Como é esse amor de Deus? Você está na verdade, você está ouvindo a verdade. Não é que a nossa igreja é a verdade. Não, irmãos. Há muitos irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam a verdade também. Mas, no tempo que nós vivemos, tem muitos falsos, irmãos. E o próprio Jesus disse, levantarão muitos falsos cristos. Dizendo, Jesus está ali, Jesus está aqui. Não vão. Não vão. O próprio Senhor falou. Levantarão muitos. Então, glória a Deus, que Deus derrama amor sobre nós. Glória a Deus. Irmãos, com tudo isso, devemos abrir os nossos olhos, mesmo na verdade, irmãos, mesmo ouvindo a verdade, mesmo caminhando na verdade, devemos abrir os nossos olhos. Por quê, irmãos? Porque nós somos propícios a errar, irmãos. Nós somos propícios, irmãos. Somos propícios a se enganar com coisas fáceis. Pode se levantar algo dentro de você, meu Deus, é isso que eu queria. E naquele momento que você quer aquilo, Deus é colocado de lado. Deus é esquecido. Porque naquele momento eu estou alegre, estou contente, eu consegui aquilo que eu queria. E muitas vezes deixamos Deus de lado. Irmãos, nós sabemos que o Senhor voltará. Glória a Deus. E o dia, a hora a gente não sabe, irmão.
Então, a minha intenção não pode ser mais o meu filho, a minha esposa, o meu dinheiro, o meu carro, minha casa. Não que você não vá ter essas coisas, mas essas coisas não podem entrar no seu coração. Não que você não vai amar sua esposa, amar seus filhos. Não, irmão, não é nada disso. Nós devemos amar. Mas, o coração tem que estar cheio de Deus. Glória a Deus. A prioridade é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos ter essas coisas, vamos amar nosso filho, amar nossa esposa, amar os nossos bens? Sim. Mas é um amor diferente do que você ama o Senhor. Completamente diferente. Por quê? Porque nós devemos viver assim. Irmãos, o Senhor conhece o coração. Você pode estar aqui, você pode estar ouvindo a palavra de Deus, mas seu coração está direcionado a outra coisa. Eu não posso ver, os irmãos não podem ver, mas Deus contempla. Deus viu o coração. Samuel, quando viu o irmão de Davi, disse: esse é o rei de Israel. O cara grande, forte, bonito. É esse daí. O que é que Deus fala? Samuel, tu vê o de fora, mas eu vejo o coração, e esse coração não me serve. Olha o que Deus fala com Samuel. Samuel é um profeta. Se você for ver a vida de Samuel, um dos maiores profetas. Mas esse profeta se enganou, irmãos. É aquele, ele que é o homem, ele que é o rei. Olha lá, um cara forte, bonito. Mas Deus vem lá dentro, irmão, no coração. Deus vai onde o homem não pode ir. E Deus diz: não quero esse. Não é esse o meu escolhido. Então nós devemos, irmãos, abrir nossos olhos. Por quê, irmãos? O Senhor vai voltar. E se o teu coração não estiver completamente no Senhor, irmãos, pode ser que você fique do lado de fora. Jesus nos chama a atenção em Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Olha, isso aqui está falando sobre a volta dele. E como nós devemos esperar esta volta do Senhor, como nós devemos se preparar para esta volta do Senhor. Olha o que ele diz, Mateus capítulo 25, versículo 13. Aqui diz, então o reino de Deus, o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Olha o que Jesus fala. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lamparinas ou lampiões, saíram ao encontro do noivo. O que é que o Senhor quer dizer com isso? As 10 virgens representam pessoas que esperam pelo reino de Deus. Ela simboliza membros da igreja que proferam a fé. O noivo é Jesus Cristo. A cena remete aos costumes do casamento judaico, onde as virgens, damas de honra, esperavam o noivo para acompanhá-lo à festa. Jesus pega uma prática judaica daquela época para trazer o exemplo de como é o reino de Deus. Aquelas virgens ficavam esperando ali em algum lugar o noivo chegar, com as lamparinas ali, Quando o noivo chegava, elas iam acompanhando o noivo, iluminando o caminho até a noiva. Era uma prática judaica. Então Jesus pega isso e diz, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que tomando os seus lampiões, sai ao encontro do noivo. Então, nós, servos do Senhor, o que é que nós esperamos? O que é que nós estamos esperando? É o salário na conta? Não. É o carro do ano? Ou você ser promovido no seu trabalho? Será que é isso que nós esperamos? A igreja do Senhor espera por Jesus Cristo. E essa espera, temos que ficar atentos, aguardando. O noivo daqui a pouco chega. Ele pode chegar e a nossa função é iluminar o caminho para o noivo. Então a igreja do Senhor aguarda pelo Senhor Jesus Cristo. O 2, irmãos, no versículo 2.
e 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. O que Jesus quer dizer isso? 5 eram prudentes, 5 insensatas. A divisão mostra 2 tipos de pessoas: as prudentes, sábias, que se preocupam corretamente, e as insensatas, nécias, loucas, que não se preocupa em estar preparada espiritualmente, irmãos. Irmãos, a igreja, há 2 grupos ali: pessoas que verdadeiramente esperam por Cristo e se preparam para isso, e pessoas que estão ali só dizendo: ó, eu estou aqui, se Jesus voltar, eu estou aqui, não olha para mim, lembra de mim. Mas não tem uma vida em Cristo, irmãos. Não tem uma preparação, não aguarda ansiosamente pela volta dele. Eu estou aqui, qualquer coisa eu entro aí na última remessa. Mas as coisas não é assim não, irmão. Por que não é assim? Porque Deus contempla o coração, irmão. Glória a Deus. Deus vê o coração. Então ele disse que a igreja tem 2 divisões: as sábias e as inércias. As sábias é aquela que aguarda o Senhor, se limpa todo dia, se arrepende. Mas as loucas, eu não estou nem aí, eu estou aqui no meio, qualquer coisa eu vou junto. Mas não tem a preocupação de dizer: rapaz, como é que eu estou? Será que minha vida está falando Cristo? Não tem essa preocupação. No 13, no versículo 4, irmãos. No versículo 3: as que eram insensatas tomaram os seus lampiões e não levaram azeite consigo. As pessoas que não se preparam, irmãos, elas não abrem os olhos, não se atentam para a sua vida em Cristo, como elas estão vivendo, como elas procedem aí diante de ímpios. Elas não estão nem aí. Todo dia eu me deparo com pessoas que se dizem ser cristãs, mas a vida não fala isso, irmãos. E ímpios chegam para mim e dizem: aquilo ali é crente? Aquilo ali não é crente, não. Porque essas pessoas são inércias. Elas tomam seus lamparinos, suas lanternas, não levam azeite de reserva. Elas tomaram as lanternas como as outras prudentes tomaram, mas há uma diferença ali, irmãos. Não tem azeite mais, só tem a da lamparina. Você não sabe que hora vai chegar o noivo? Vai chegar 2 horas. Será mesmo? E será que esse azeite vai aguentar até 2 horas? Elas não ligam para isso. Estão ali, com a lamparina acesa, tranquila, mas não tem reserva. O 5, irmãos, e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Nós não sabemos o dia do Senhor. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir. Pode demorar anos e anos. Pode ser amanhã. Nós não sabemos. E o que nós devemos fazer? Tardando o noivo. O noivo tardou. O que nós devemos fazer, irmãos? A demora do noivo refere-se ao longo tempo de espera pela vinda de Cristo. O fato de todos dormirem mostra que todos, de alguma forma, estão sujeitos a distrações ou cansaço. Mas a diferença está na preparação antecipada. Nós também podemos, irmãos, cochilar. Nós também podemos, porque nós não sabemos a hora, o dia. Não temos mais como saber. Mas o que se diferencia é que a preparação, a espera, o aguardo, o se preparar para se aguardar.
Qual é a diferença das prudentes para as insensatas? O versículo 4 diz, irmãos, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Elas estavam com um lampião e levaram, reserva, irmãos, reserva. As prudentes mostraram um preparo completo. Elas não apenas professaram a fé externamente, mas cultivaram uma vida interior com Deus, mostrando-se espiritualmente vigilantes. É necessário, irmãos, que não seja só preparada a parte de fora, mas também a de dentro, irmãos. Ao contrário, as insensatas prepararam de fora, mas o de dentro estava despreparado. O 6, irmãos, versículo 6, E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. O que quer dizer isso? A meia-noite simboliza um momento inesperado. O grito pode representar o chamado final, a volta repentina de Cristo, onde não haverá mais tempo para se preparar. Então, o momento, irmãos, de se preparar é agora. É agora, irmãos. Não é na hora que você vai ouvir o brado, o grito. O Senhor vem. Neste momento, irmãos, não tem mais como preparar, não. Não tem como. Paulo disse que vai ser como um piscar de olhos. Como você vai se preparar em um piscar de olhos? Algo que você negligenciou anos e anos, deixou para trás anos e anos. Um dia, um minuto você vai se preparar? Não tem como. O versículo 7, irmãos. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. Todas as 10 estavam ali com os lampiões, levantaram e prepararam os seus lampiões. Todas tentam se preparar, mas a preparação de última hora não resolve o problema espiritual. A prontidão deve ser constante. Todas se levantaram quando ouviram o grito: o noivo vem. Mas havia algo ali diferente, irmãos. 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. Ao versículo 8: e as insensatas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando, irmãos. No momento do brado, as insensatas pedem o azeite às prudentes. O que a palavra diz aqui, irmãos? As insensatas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite. As insensatas percebem tarde demais a sua falta de preparo espiritual. O azeite, irmãos, não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Cada um deve ter seu próprio relacionamento pessoal com Deus, irmão. A sua intimidade com Deus não pode transferir para outra, irmãos. A sua forma de orar, a sua forma de buscar o Senhor, a sua forma de se consagrar, você não pode dar isso a outra pessoa. Cada um tem que se preparar, irmãos. Cada um tem que ter a sua intimidade com Deus. Isso é coisa íntima. Por quê? Quando o Senhor voltar, é necessário que Ele te ache trabalhando, irmão. É necessário que você esteja na labuta ali, trabalhando, se consagrando, orando, buscando o Senhor, amando a sua volta. É necessário. O versículo 9, irmãos: mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ir diante aos que vendem e comprai-o para vós. No momento que o noivo chegou,
As insensatas tinham que se deslocar dali para ir comprar azeite. Quando Cristo bradar nos céus, vai ser o momento de você se preparar? Vai ser o momento de você estar esperando o Senhor? Ou você tem que esperar desde o dia que Cristo veio sobre a sua vida? Você tem que ansiar por isso. Você tem que querer isso. Ou você vai ansiar, vai querer no dia que o Senhor voltar? E o que é que acontece? Esta resposta mostra que a salvação e a comunhão com Deus são intransferíveis. Não é possível emprestar espiritualidade ou fé a alguém. Irmãos, é algo que você tem que buscar, irmãos. É algo que você tem que se preparar, irmãos. Não fique olhando para o seu irmão, não, irmãos. Não fique ali dizendo, olha aquele homem é homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Vá ser um homem de Deus, vá ser uma mulher de Deus. Glória a Deus. Não fique se baseando nos outros, não, irmãos. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai querer você preparado, irmãos. Você vai estar ali, esperando por Ele. Porque não sabemos o dia e a hora. E o que é essa preparação? A sua vida com Deus. A sua busca a Deus. O seu querer de Deus. Se você não estiver assim, você vai ficar, irmãos. O 10, e tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. E a porta se fechou, irmãos. Você não se preparou a vida toda, desde o momento que Cristo veio sobre a sua vida. No momento que Cristo chega, você quer se preparar. Mas a palavra diz, irmãos, que neste momento a qual você sai do seu lugar para ir comprar o azeite, este período de você querer se preparar, a porta já fechou, irmãos. A porta fechou. A porta não se abre mais, irmãos. A porta bateu, bateu o cadeado, já foi, irmãos. Não tem mais como, irmãos. Como é que vai abrir mais, irmãos? Não tem mais. Não tem mais como, irmãos, se abrir esta porta. Essa preparação, irmãos, tem que ser a nossa vida toda, irmãos. Desde o momento que você conheceu Jesus Cristo, você tem que estar se preparando, irmãos. Essa preparação, nada pode empatar, irmãos. Nada pode empatar. As prudentes preparadas entraram na festa, simboliza o reino de Deus. A porta fecha representa o encerramento definido da oportunidade da salvação. Depois que Cristo vem, não há segunda chance. Não existe. O preparo, irmãos, é agora, é hoje, irmãos. E você está aguardando o Senhor, ansiando pelo Senhor. Glória a Deus. Versículo 6, depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta. Elas ainda continuaram ali, elas não se prepararam tantos anos, não estavam ali preparadas para a vida do noivo, mas ainda elas vão insistir, Senhor, abre a porta. Aqui vemos o desespero de quem deixou para se preparar tarde demais. Apesar de clamar, já é tarde. Então, se você não se preparar hoje, no dia, não vai ter como. Não vai ter como. O versículo 12, irmãos, Depois chegaram também, versículo 12, mas ele respondeu e disse, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Essa resposta é uma declaração de julgamento. Não vos conheço. Mostra a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mesmo que externamente as pessoas pareçam religiosas. Irmãos, a aparência não te leva para o céu. Irmãos, tem que ser aqui dentro, irmão.
Isso tem que sair de dentro para fora. Não é eu botando um paletó, não é eu botando uma Bíblia lá no braço que eu vou entrar no reino. Não, irmãos. Se Jesus não estiver aqui dentro, me moldando, não vai não, irmãos. O versículo 3, ó, olha o que Jesus diz no versículo 3. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus conclui com a exortação principal: vigiai, constante. A vinda de Cristo deve ser uma preparação contínua para o encontro com o Senhor, pois o momento da vinda dele será inesperado. Então isso requer, irmão, que nós viemos estar se preparando dia e noite. Dia e noite preparados, com a lamparina cheia e com reserva. Com reserva. O que é isso? A sua vida em Deus. A sua vida em Deus, irmãos. Nós não podemos brincar, não, irmãos. O Senhor pode vir a qualquer momento, irmãos. Nós estamos vendo aí os sinais aí, está diante de nossos olhos. O Senhor pode vir a qualquer momento. Então requer que o seu povo esteja aguardando Ele. Aguardando. Não basta ter aparência de fé, lâmpadas acesas. É necessário ter conteúdo verdadeiro, azeite. Glória a Deus. Não é que você está na igreja, não é que você bota a Bíblia do braço e você está apto, não, irmãos. É necessário você ter Cristo no seu coração. É necessário Cristo exalar de você. É necessário você ter uma vida transformada. Não adianta, eu estou aqui na igreja, qualquer coisa, eu vou junto. Não, irmãos. Você fica. Se Cristo não estiver em teu coração, tu fica. Cada pessoa é responsável por sua própria vida espiritual. Eu não posso fazer nada por você, irmãos. O que eu posso fazer é te indicar a verdade. Ó. O caminho por aqui, irmão, bora por aqui, ó. É por aqui. Mas se você não quiser, o que é que eu posso fazer? Estamos aí com o irmão que quer ficar com a gente. Cadê o irmão? Sempre eu ligo, irmão, e aí, irmão? Ah, não, tá ali, eu vou. Eu não posso fazer nada. Minha parte, estou fazendo, irmão, ó, tem culto tal dia, irmão, tem Santa Ceia tal dia. Ah, conversa para lá, conversa para cá. Eu não posso fazer nada. Porque a comunhão é individual. Né? Se você espera pela vinda do Senhor, é você e Deus. Ó. Ninguém pode te dar isso. É preciso vigiar e estar preparado agora, pois depois será tarde demais. Então, irmãos, tudo isso é para a gente analisar e ver como é que está a nossa vida. Né? É importante, é fundamental, irmãos, você ter uma vida que expresse Jesus Cristo. É fundamental, irmãos. Então isso nos chama a atenção para que a gente possa nos consertar. Em nome de Jesus. Que essas palavras estejam no coração dos irmãos.